Bom, o fato é que a Polícia Federal Argentina encontrou hoje na casa do atirador 100 balas de munição. Fernando Sabag Montiel tem 35 anos, nasceu em São Paulo, mas vive desde o início da década de 1990 lá na Argentina. Ele tem registro para trabalhar como motorista de aplicativo e já recebeu uma advertência por porte ilegal de arma em março de 2021. Na ocasião, ele levava uma faca de 35 centímetros de comprimento. A imprensa argentina também está divulgando que Fernando tem tatuagens com símbolos nazistas. Bom, não se sabe ainda, o que motivou o atentado, mas é fato que o país vizinho vive um momento de forte crise econômica e política, com índices de inflação chegando a 70% e o cenário totalmente polarizado. Inclusive, o motivo dessa vigília, que acontecia em frente à casa da Kirchner, é que existe um pedido de prisão contra ela, feito por um promotor público, por suspeita de corrupção, quando ela foi presidente. E aí, os apoiadores ferrenhos de Cristina ficam dia e noite ali nas proximidades da residência, da casa dela. Bom, para a gente entender mais sobre esse assunto, eu dou as boas-vindas à professora de Relações Internacionais da Unila Salle, do Rio Grande do Sul, é a Patrícia da Costa Machado. Professora, uma ótima tarde e obrigada pela disponibilidade. Boa tarde e obrigada pelo convite aí para falarmos um pouco sobre esse evento tão dramático. Marcante, dramático, preocupante, né, professora? Primeiro, vamos explicar esse contexto político, como eu disse, bastante polarizado na Argentina e as origens disso, que não é de hoje, né, professora? Você poderia explicar para a gente? Sim, a polarização na Argentina ela já é bem usual historicamente, ainda mais quando a gente pensa na corrente política da qual a Cristina Kirchner faz parte, que é o peronismo, que eu brinco que é uma coisa muito complicada politicamente para a gente entender aqui desde o Brasil, porque nós não temos nada muito semelhante, nós temos peronismo de direita, de esquerda, então nós temos uma polaridade inclusive dentro do atual governo argentino, já que o Alberto Fernandes, presidente, e a Cristina Kirchner, vice, têm discordâncias, o que tem gerado, inclusive, problemáticas para o governo em si, por conta da crise, que tu bem mencionaste, política e econômica, principalmente. E a polarização ela já é existente desde antes, e nós temos um histórico de violência política na Argentina que é bem acentuado, a gente, desde a ditadura da última, foram 5, mas da última ditadura de 76 a 83 nós tivemos muita violência política, mas o fato é que desde a redemocratização em 1983, com exceção de alguns eventos durante o governo do Raul Alfonsín, esse é um momento muito, muito complexo e que a gente tem que analisar de perto, porque dialoga com uma polarização, para utilizar essa palavra novamente, que nós estamos vendo em vários países do mundo, né? Não só na Argentina, mas aqui no Brasil também, e em outros locais. E, inclusive, o que foi mencionado sobre ainda o suspeito e alguma ligação possível com o neonazismo é algo que a gente tem que acompanhar com muito cuidado. Sem dúvidas, professora. Agora vamos falar um pouco em relação à figura de Cristina Kirchner especificamente. Ela é bastante controversa, né? Conhecida por adotar medidas populares em suas gestões, mas também enfrenta muita resistência no país. Inclusive já teve o nome ligado à morte do promotor Alberto Nisman em 2015, que aconteceu 4 dias depois dele acusá-la de acobertar supostos terroristas. Fala pra gente dessa trajetória política polêmica dela, por gentileza. Claro. A Cristina ela tem uma história política interessante, muitas vezes a gente associa ela, não diria tanto aqui no Brasil, mas na própria Argentina ela era muito ligada à figura do marido, que agora já é falecido, né, o Néstor Kirchner, que foi presidente a partir de 2003, mas a Cristina ela tem uma carreira já antiga na política, ela tanto quanto o Néstor eram advogados, ela era de La Plata, né? O Néstor era do sul da Argentina, e a carreira política foi construída a partir dessa província. Então ela começou como deputada estadual, passou a deputada federal, já ocupou o cargo de senadora, até chegar então à presidência. E de fato, como tu bem mencionaste, os governos dela trouxeram aí muita popularidade por um lado, por seguir o caminho do que a gente chama na literatura
de ciência política, história, relações internacionais da onda rosa ou da onda progressista na América do Sul, que a gente tem diversos governos de centro-esquerda e esquerda que vão tomar algumas medidas ligadas à justiça social, vamos dizer assim, distribuição de renda, e a Cristina foi por esse caminho. Ela também, como eu falei, faz parte de uma corrente que já é polêmica desde a sua origem, que é o peronismo, que nasce com Juan Domingos Perón, lá na década de 50, né, 40, 50, e por esse motivo ela já carrega um pouco desse histórico. Então, quando a gente fala em polarização, não podemos deslocar da questão do peronismo na Argentina. Mas ela e o marido criaram uma nova subcorrente, que também é conhecida como kirchnerismo, e é nesse contexto aí dos anos 2000 que isso traz um outro tipo de debate político e uma oposição que torna ela essa figura tão polêmica, né? Claro que também eu queria registrar que é necessário dizer que o próprio fato dela ser uma mulher traz uma série de implicações, muitos dos xingamentos que inclusive hoje estão acontecendo na Argentina, são de cunho bastante misógino, mas sim, ela está envolvida também, como temos visto em outros países, em outros contextos, denúncias de corrupção, envolvendo ela, envolvendo a família dela também. Tem a questão do Niemann, como tu bem mencionaste, que ainda é muito em aberto e que ocasionou semana passada, essa semana, um outro problema aí com uma fala do Alberto Fernandes sobre essa morte que ainda resta em aberto. Então, de fato, ela é uma figura que é muito importante para nós entendermos o papel das mulheres na política latino-americana, no papel de uma mulher na centro-esquerda e na onda progressista. Sem dúvidas, professora. Agora, houve uma comparação do atentado de ontem, né, de Kirchner, ao atentado de Bolsonaro, que aconteceu em 2018. Dá para a gente relacionar essas duas figuras quando a gente pensa no que elas despertam na população de Brasil e Argentina? Pergunta difícil. Eu acredito que o comparativo ele é inevitável, né? Larissa, por conta da proximidade, inclusive, do que nós vivemos. Fez agora 4 anos, né, do atentado ao Bolsonaro. São figuras muito presentes na política de ambos os países. A gente pode comparar por alguns lados, né? Mas, por outro lado, a gente tem algumas diferenças significativas. Por exemplo, não é ano de eleição na Argentina. As eleições acontecem no ano que vem. Então, temos um ano ainda do que vai vir em diante até 2023. No caso do Brasil, isso aconteceu um pouco antes da eleição de primeiro turno. Mas também é interessante de apontar que também temos uma certa um negacionismo, vamos usar essa palavra, por parte de alguns setores de que teria sido algo ensaiado. A gente ouviu isso aqui em 2018 e lá também se especula isso. Queria salientar só que essa especulação não vem da oposição, já que ontem mesmo o Maurício Macri, importantes que são muito opositoras a Cristina Kirchner, colocaram contra essa violência, e então esses burburinhos vêm mais de alguns setores populares e de alguns setores mais de uma imprensa e argentina. Agora, professora, como que fica o clima na Argentina agora? A gente sabe que hoje mesmo tiveram protestos, né? O país já vive aí uma crise profunda. Esse fato, esse atentado, deve agravar a situação? Isso também pode ter repercussões no cenário político aqui do Brasil e da América Latina como um todo? Eu acredito que sim, vamos ter que ficar de olho, né? Vocês, pela via do jornalismo, nós aqui que estudamos as relações internacionais, eu, no caso, que estudo bastante o caso argentino, da perspectiva histórica, eu quero acompanhar e vamos acompanhar todos, porque, como eu disse, não é ano eleitoral na Argentina, mas por conta de toda a crise econômica, eles passam por uma série de problemas. O pedido de prisão da Cristina, como também tu mencionaste antes, tem um impacto, né? Muito se especula hoje o que vai acontecer daqui em diante. Eu acredito que, por um lado, isso possa ter um efeito talvez reverso do que era a ideia original, do que aparentemente foi uma decisão de um lobo solitário, vamos dizer assim. Não sabemos se tem alguma coisa por trás. É muito recente, né? As investigações estão ocorrendo, mas a gente precisa ficar de olho porque, sim, traz todo um debate e muitas das coisas que foram faladas agora, inclusive por líderes da região e pelos candidatos à presidência aqui do nosso país, tem a ver com uma defesa da democracia. E isso se relaciona com algo que nos diz respeito, e então a gente tem que ficar bem atento a isso.
Sem dúvidas. Muito obrigada. Conversamos com a professora de Relações Internacionais da UniLaSalle, do Rio Grande do Sul, Patrícia da Costa de Machado. Agradeço muito por ter esclarecido todas as dúvidas, ter explicado para a gente aí de forma muito eficiente. Obrigada, professora. Eu que agradeço o convite. Até mais.